Leia comigo Isaías 9:6. Ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O propósito principal dessa profecia está no versículo 7, que é onde nós vamos nos destacar hoje, porque no verso 6 ele diz: o principado ou o governo está sobre os seus ombros, e ele amplifica essa verdade no verso 7, quando ele diz: do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. E ele termina dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O ponto culminante nessa profecia de Isaías capítulo 9:6 é o fato de que essa criança, esse filho, ele é aquele que será o governante mundial. E nós sabemos que isso acontecerá no milênio, isso acontecerá no futuro. E esta verdade, ela não é profetizada apenas aqui em Isaías, ela é profetizada por todos os profetas. O reino que será estabelecido no milênio, aonde Cristo vai reinar na terra, ele é profetizado em todas as profecias. E a imagem que temos aqui é que o mundo inteiro repousa sobre os seus ombros. O governo, o mundo está sobre os seus ombros. Quem aqui nunca sentiu um peso como se o mundo inteiro estivesse sobre os seus ombros? Talvez você entrou aqui nessa manhã sentindo esse peso. Talvez uma crise financeira, talvez uma dificuldade no relacionamento conjugal, talvez um filho que se rebelou contra a autoridade sua, talvez você faliu, não sei, talvez uma doença que o médico diz que é incurável, não sei. Mas essas coisas trazem um peso sobre os nossos ombros e nós nos sentimos como se o mundo estivesse sobre nós. E é difícil às vezes aguentar esse peso, não é verdade? Enquanto eu estava preparando esse sermão, enquanto estudava, me veio à mente a figura mitológica de Atlas. Eu creio que todos nós estudamos sobre Atlas, segurando o mundo sobre os seus ombros, se recordam? E é interessante porque existem algumas versões diferentes sobre essa mitologia. Uma delas diz que Atlas, um gigante que vivia no norte da África, bem ali perto do Estreito de Gibraltar, diz que ele cuidava de um jardim de maçãs de ouro. E os oráculos, uma vez ele lendo os oráculos, ele foi alertado que um dia o filho de Zeus viria para roubar as suas maçãs de ouro. E acontece que um belo dia um filho de Zeus chega e ele quer pousada durante a noite. E quando Atlas se lembrou do que leu nos oráculos, ele não somente rejeitou recebê-lo em seu jardim, como o expulsou violentamente. Mas o filho de Zeus tinha na sua bolsa a cabeça da Medusa. E ele tira aquela cabeça da Medusa e Atlas, nessa lenda mitológica, se transforma numa montanha, na verdade numa cordilheira de montes. Os seus braços e pernas se transformam nos montes, os seus cabelos e a sua barba se transformam em árvore, e a sua cabeça, o ponto mais culminante, encosta nos céus, e então mitologicamente ele segura, ele sustenta a terra com seus braços e pernas, e com a cabeça sustenta o universo. Mas uma das histórias mitológicas mais conhecidas é que, na verdade, esse gigante Atlas, que foi um filho indesejado e que vivia nesse jardim ali no norte da África, ele, na verdade, ele se rebela contra Zeus, o pai dos deuses. E nessa rebelião, Zeus ele consegue vencer. E ele pune Atlas, dando a ele essa posição de aquele que sustenta. Você vê ali naquela história, ele segurando a terra, o globo, mas na verdade, Atlas não sustenta apenas a terra, ele sustenta o universo sobre os seus ombros. E é interessante que, pensando nisso durante o momento em que eu estudava, a Bíblia apresenta Jesus segurando o mundo nos seus ombros. Mas ao contrário da mitologia, a Bíblia é bem diferente. Porque na mitologia, Atlas sustenta a terra e sustenta os céus, mas esse sustentar a terra e o universo não é uma revelação de poder, não é uma revelação de superioridade, não é como que ele recebeu isso como um ato heroísmo. Você é um herói, nós vamos te dar isso de presente, de premiação. Não, foi punição.
numa história ou outra, ele foi punido a sustentar a terra e o universo. Mas é interessante porque a Bíblia mostra que Jesus, como onipotente de Deus, ele tem um mundo sobre os seus ombros, não como punição, mas como uma recompensa por sua cooperação com Deus, realizando o propósito no mundo. Olha que diferença enorme, olha que gostoso saber que Jesus ele sustenta de forma voluntária, ele é aquele que nos sustenta, porque ele fez a vontade do Pai e recebeu isso como uma premiação. A profecia diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado ou o governo está sobre os seus ombros. Por alguns minutos hoje eu gostaria de pensar com você, de refletir com você nessa frase, o governo de Deus. Isaías diz que esse menino, essa criança tão esperada, ele diz que governaria o mundo no trono de Davi. Ele estabeleceria o trono de Davi para todo sempre. E se você vai em Lucas, no capítulo 1, no verso 31 a 33, naquela conversa do anjo com Maria, Lucas ele refere-se a Jesus como sendo esse da profecia de Isaías 9:6. Porque olha só, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, ele aplica o texto de Isaías 9, 6 e 7 à pessoa de Jesus, que foi nascido de Maria num nascimento virginal. E existem 3 considerações que eu quero fazer com você aqui nessa manhã. Primeiro, consideremos então essa profecia de Isaías, começando nessa palavra governo, principado. A mensagem diz que há somente um governo justo. Apenas, e quero repetir, um governo justo. E a palavra governo aqui significa domínio, significa senhorio, e vem de uma palavra grega que significa prevalecer, poder, soberania, palavra usada inclusive 2 vezes no texto. A palavra traz a ideia não só do lado administrativo, e assim será, mas traz principalmente a ideia de prevalecer sobre os outros, ter domínio, exercer um poder de senhorio, porque o governo de Cristo no milênio vai ser assim. Quando ele vier para estabelecer o seu governo, ele terá domínio sobre a terra de forma geral e sobre todos os governos que estiverem naquele tempo na terra. E veja que o artigo o existe, ele diz o governo. Não é um governo, é o governo. É mais ou menos como dizer, existe pudim de leite condensado, mas existe o pudim da Daisy de leite condensado. É mais ou menos como dizer que existe pão de queijo, mas existe o pão de queijo da Débora. Mais ou menos assim. Ou mais ou menos dizer que existe bolo de milho, mas existe o bolo de milho da Rayana. Jesus, quem não provou ainda, nem prova, querido, porque é muito bom. E tem coisas assim gostosas que se destacam, não é verdade? E nós precisamos entender que aqui ele está dizendo que o governo não é um governo. Não é como os governos que existem. O artigo é muito claro. Se refere ao governo específico do Messias. Aquele governo prevalecendo e tendo domínio sobre a terra. Isso me recorda do Salmo 2. Vá comigo lá no Salmo 2, a partir do verso 1 a 12. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Quando Cristo estabelecer o seu domínio no milênio, haverá governos que vão querer se rebelar contra ele. E aqui o salmista pergunta, por que eles se amotinam? Os reis da terra, diz o verso 2, se levantam e os governos sustentam justamente contra o Senhor, contra o ungido de Deus. Isso vai acontecer no milênio. Dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, porque diante dessa mutinação contra o governo de Cristo no milênio, ele diz que os céus vai rir. O Senhor vai zombar deles, e então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu
os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás contra um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E olha o verso 12: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que confiam nele. Porque quando o governo milenar de Cristo for estabelecido, o governo de Cristo não será democrático. Será um governo de Deus estabelecido na terra e os homens vão ter que se submeter. Você já se perguntou por que haverá um milênio, uma vez que já haverá o reino eterno de Cristo estabelecido? Por que do milênio? Eu uma vez pensava sobre isso. Eu gosto muito de escatologia, já dei aula em faculdade teológica sobre escatologia e gosto muito. Mas uma vez eu pensando sobre isso, a única coisa que veio ao meu coração, que eu creio que veio pelo Espírito Santo, é que a razão do milênio é única. Deus vai mostrar aos homens que é possível ter um governo justo, um governo onde os homens poderão ter realmente paz, alegria, saúde, contentamento, prosperidade. É possível se estabelecer um governo justo. E ele vai mostrar isso durante o milênio. E por isso, durante esse governo, aqueles que tentarem se levantar contra ele, não vão nem conseguir, eles pensam em se levantar e já serão totalmente destruídos. Isaías está se referindo a esse filho, a esse governo. Há apenas um governo justo. Dá uma olhada comigo no contexto que nos ajuda a ver, porque na última vez que preguei eu falei sobre isso. Você se lembra que essa profecia ela foi trazida no momento onde o reino norte de Israel, Efraim, ele já havia sido levado pelos assírios. Ele já havia sido completamente destruído pelos assírios. E nessa profecia de Isaías, que é uma profecia para o reino sul, o reino de Judá, é como se ele estivesse dizendo: olha, cuidado, vocês estão indo por um caminho errado. E aquilo que aconteceu com o reino norte vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem e se voltar para Deus. E nós sabemos que infelizmente isso aconteceu no tempo de Daniel, quando o Senhor permitiu que os babilônicos invadissem, dominassem Judá e levassem os cativos à terra da Caldeia. Então essa profecia é a profecia bem no meio de tremendas dificuldades, como resultado de governos que se tornaram corruptos, se esqueceram de Deus, viraram as costas para o Senhor. E veja, meu querido, veja, a história, ela tem nos mostrado, tem nos ensinado que o governo humano sempre se torna corrupto. Ninguém precisa ser formado em história, ter PhD em história, para saber que essa é uma grande realidade. Todos os governos do mundo se tornaram ou vão se tornar corruptos. Pode ser que comece bem, intenções boas, nobres, mas eventualmente, não é verdade? E veja que se você olhar para a própria história da humanidade, você vai encontrar isso. Você vai ver que é uma realidade. Me recordo da história de um velho que tirou a camisa diante do seu netinho e fez aquela posição de força assim e disse: olha bem, meu netinho, o vovô está com o corpo de um rapaz de 20 anos. O netinho olhou para ele assim: vovô, é melhor se eu devolver que está todo enrugado. Nós tendemos a nos deteriorar, não é verdade? Não há como evitar isso, você pode até tentar, mas é impossível. A deteriorização ela acontece, o nosso corpo tende a isso. É a mesma coisa com os governos. Começam bem, mas terminam mal. E se você vai a Epcot, eu creio que a maioria de nós já visitou Epcot, existem pavilhões ao redor do lago, vocês estão lembrados? Eu não sei, quando eu fui em Epcot era tanto tempo atrás, mas eu creio que ainda é assim, os pavilhões de países. E existe o pavilhão que representa os Estados Unidos. E é interessante passar por ali, porque existem bonecos que parecem pessoas conversando e falando sobre a história deste país. Meu querido, este país
Depois das grandes guerras que aconteceram, ele nasceu, ele floriu. Ele se tornou uma potência mundial. E é interessante que numa conversa ali daqueles bonecos, você vê Benjamin Franklin conversando com Samuel Clemens, falando do futuro da nação, de onde ele veio, para onde está indo. Mas é interessante porque eu não sei se ainda existe essa conversa lá, no tempo que eu fui existia. Aqueles dois bonecos representando Benjamin Franklin e Samuel Clemens mencionam John Steinbeck. John Steinbeck, um escritor americano, e eles repetem o que John Steinbeck disse. John Steinbeck disse: nenhuma nação conseguiu permanecer de pé diante do sucesso e diante da prosperidade. Nenhuma nação, vou repetir, conseguiu permanecer em pé diante da prosperidade e do sucesso. Não é uma verdade isso? Olhe para a história. Veja o Egito, veja a Síria, veja a Babilônia, veja Roma, veja a Alemanha, veja a própria Inglaterra. Potências mundiais, mas por causa da prosperidade e sucesso, se desmoronaram, sumiram, desapareceram, já não se ouve mais. E veja que o sucesso e a prosperidade desse país da América, da onde vivemos, está se tornando uma maldição para o mesmo. E por isso nós estamos, e quem vive aqui há mais anos, eu estou aqui há 20 burdoada, quase 30, você vê a decadência assustadora em que essa nação está caindo. Por causa do seu sucesso e da sua prosperidade. Isso se torna uma maldição. E não é assim na vida de muita gente, aonde o sucesso e a prosperidade se tornam uma maldição. Aonde está fulano? Já não se vê mais. Sumiu, desapareceu. Mas ele vinha sempre, estava sempre aqui na igreja cantando, louvando. Agora o sucesso e a prosperidade o levou para bem distante do Senhor. Os países estão fracassando por isso. Estados Unidos está em fracasso por isso. O problema maior com o governo é que ele representa poder, representa governar sobre os outros. E já foi dito que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E esta tem sido uma tentação para todos os governos durante a existência da raça humana. Eu vivi em Canéric durante um ano, e no tempo que eu vivia, eu fazia uma classe de inglês, e eu tive a oportunidade de ler um livro. Talvez as nossas crianças, adolescentes e jovens tiveram contato com esse livro, que foi escrito por George Orwell. Ele escreveu esse livro em 1945, quando o comunismo estava surgindo, e é uma alegoria cômica esse livro. Mas ele fala sobre o comunismo, sobre o engano, sobre a farsa do comunismo. E ele escreve esse livro. O livro se chama Animal Farm, Animais da Fazenda. Netflix tinha esse desenho animado disponível. Eu busquei durante essa semana e não encontrei. Mas se você for no YouTube, você vai encontrar esse desenho animado, Animais na Fazenda, Animal Farm. E o que é esse livro histórico, alegórico, cômico? Ele fala que existiam alguns animais numa fazenda do tal Jones, e Jones estava ali oprimindo os animais, e os animais eles se rebelam contra o fazendeiro Jones. E como toda rebelião, os porcos foram líderes da rebelião, porque eles eram o mais inteligentes de todos eles. E eles se rebelam e tomam o controle e o poder da fazenda. E é interessante que para que aquilo que acontecia durante o tempo de Jones não acontecesse de novo, foi estabelecido 7 regras. E entre elas, alguns me chamou a atenção. Eles disseram: nenhum animal poderá beber bebida alcoólica, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal matará outro animal. Mas a mais nobre dessas 7 regras é a última: todos os animais são iguais. E eles escreveram essas regras atrás do celeiro, para ficar bem disponível. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em anos, e os animais começaram a trabalhar mais do que trabalhavam antes, e a comer menos do que comiam antes, quando estavam sob a opressão do fazendeiro Jones. E pior, os líderes, os porcos que foram os líderes daquela revolução, eles estavam bebendo a bebida do fazendeiro Jones, dormindo na cama do fazendeiro Jones. E eles decidiram ir atrás do celeiro, para lembrar e ver se alguma coisa nas regras prevenia contra isso. E eles foram surpreendidos com algumas palavras acrescentadas às regras. Nenhum animal poderá beber bebida alcoólica em excesso. Nenhum animal poderá dormir em cama com lençol.
Nenhum animal matará outro animal sem justa causa. E a última delas, a mais nobre: todos os animais são iguais, mas alguns são melhores. E não é assim com qualquer governo. Não importa se você é democrata, republicano, não importa se você votou no Lula ou no, como é o outro famoso lá, Bolsonaro, não importa, meu querido. Todo governo acaba em corrupção. Todo governo acaba em corrupção. E você pensa que é mentira? Eu lamento por você, porque você está sendo enganado. Você tem que às vezes votar no menos pior, na verdade, às vezes é assim uma situação que você, qual que é menos pior dessa galera? E esta tem sido a realidade. Eu fico imaginando que aqueles que trazem a sua esperança num governo, ou quem sabe num governo futuro mundial ou na ONU, eles um dia vão atrás do celeiro e vão encontrar as palavras agregadas àquelas regras. Mas há um governo que conduz à satisfação. Há um governo que realmente pode trazer paz, alegria, prosperidade à nossa alma. Isaías no verso 6, ele introduz dizendo que o governo está sobre o ombro desta criança, desse filho. E no verso 7, se você não percebeu, ele descreve de maneira gloriosa como será esse governo, cujas características o nosso coração anela, clama, grita desesperadamente, anseia, porque ele fala sobre uma paz sem limite, ele fala de uma justiça que é acessível a todos. Você lê ali no texto de retidão, onde o certo prevalece sobre o errado. Não é tudo que nós precisamos hoje e buscamos, é tudo que nós queremos hoje. E como tudo isso pode acontecer? O verso 7 diz: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Esse é o governo que Deus vai instituir, meu querido. Os profetas hebreus, incluindo Isaías, falam de uma nova ordem mundial. Messias, governo de paz perfeita, sem corrupção, sem poluição, enfermidade em raridade, morte. Se você ler sobre o milênio, as pessoas vão viver, gente com 500 anos é garotão. Olha que bênção. Lá em Isaías mesmo, vamos lá em Isaías capítulo 11, verso 4 a 10, porque Isaías ele fala sobre esse governo. Ele diz, Isaías 11, 4 a 10, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com iniquidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça, diz o texto, será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, e morará o cordeiro com o lobo, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão junto, um menino ele pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com boi, e brincará aqui criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Diante de tudo isso que acontece no mundo, meu querido, não sei para você, mas essas são palavras de refrigério para minha alma, porque há um governo justo que vai ser estabelecido. E no Salmo 85, verso 10, falando do reino de Deus, diz: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. É tudo que nós queremos, é tudo que nós desejamos, é tudo que nós esperamos. Que gloriosa esperança. Isaías diz que uma nova ordem está por vir, meu querido, e é esse governo de Jesus Cristo. Agora, eu disse que tem 3 reflexões. A segunda, eu gostaria de gastar alguns minutos aplicando essa realidade, essas verdades, às nossas condições, às nossas situações pessoais hoje. Porque Jesus não é só aquele que governará o mundo, e quando Ele o fizer, já vimos, haverá paz, justiça, retidão, porque Ele é aquele que vai estabelecer um governo reto, vai governar com justiça e equidade. Mas, meu querido, essa verdade, ela pode ser uma verdade hoje, agora, nesse momento, porque quando Ele reinar em meu coração,
eu consigo ser uma pessoa que possui paz. Se ele reinar no seu coração, você será uma pessoa de paz. Está faltando paz no seu coração? Seu coração está conturbado, está confuso, está perturbado. Talvez você precise de Jesus no seu coração para trazer essa paz infinita e eterna, inexplicável. Quando ele reinar em seu coração, a palavra de Deus nos diz que haverá grande desejo de justiça. Você vai ser uma pessoa justa e vai correr atrás da justiça. Quando ele reinar em sua vida, você vai desejar apenas o que é certo e vai rejeitar tudo aquilo que é errado. Onde quer que Jesus reine, essa é a condição para o governo dele na nossa vida, na nossa família, até mesmo na nossa igreja. Isso vai acontecer. Sua família está perturbada, confusa, sem paz. Meu querido, deixe Jesus reinar na sua casa. Porque quando Jesus reina no nosso lar, a paz se estabelece de uma maneira inexplicável, até mesmo na igreja. Quando Jesus Cristo realmente é Senhor, Rei, governante, quando Ele é o cabeça, quando Ele, não só de título, porque às vezes declaramos, Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa. Meu querido, não é apenas dizer, será que de fato Ele é Senhor? Será que há liberdade de ação para o Espírito Santo na sua casa? Será que você deixa o Espírito Santo te levar a uma postura de humildade, de reconhecimento de erro, de se prostrar realmente diante do Senhor, dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor? Sabe, a paz está faltando porque nós esperamos que a outra pessoa seja melhor, não é verdade? Quando você conversa com um casal que está enfrentando dificuldades no relacionamento, geralmente se você ouve a esposa, você diz, meu Deus, que marido horrível. Quando você ouve o marido, meu Senhor, aonde ele foi que conseguiu arrumar essa mulher? Não é verdade? Porque nós sempre dizemos aquilo que esperamos, mas nunca dizemos aquilo que precisamos ser. Quando a paz reinar através de Jesus, haverá esperança para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa igreja. Howard Hendricks é um grande escritor americano cristão. Ele diz num dos seus livros, não é onde você está que importa, mas em que direção você está indo. Em que direção você está indo como pessoa, como família, como patrão, como empregado, como igreja? Em que direção estamos indo? Sabe por que eu tenho estado aqui nessa igreja já desde o primeiro culto lá no hotel? Porque eu creio e vejo que nós estamos indo numa direção correta. Mas a igreja, de forma geral, está muitas das vezes indo em direção errada. Terceiro e último, me resta ainda um pouco de tempo, mas eu quero falar algumas coisas sobre a expressão está sobre os seus ombros. Existe apenas um governo adequado. O governo, diz o texto de Isaías, está sobre os ombros de Jesus. Antes de dizer quem ele é, porque ele continua dizendo quem é Jesus durante todo o versículo, e ele usa alguns nomes para revelar quem é Jesus. Quem sabe no futuro a gente vai falar sobre isso. Mas antes de dizer quem ele é através do seu nome, Isaías diz o que ele faz. Ele diz, a força do governo de Deus está sobre ele. Ele é o rei justo. Ele é o governante, porque ele é o único filho de Deus. Ele não é um guru indiano. Ele não é um Maitreya, a quinta geração encarnada de um Buda. Ele não é um líder político, meu querido. Ele não é um monarca de sangue azul. Ele é o Filho de Deus, que vai reinar sobre o trono de Davi. Durante o milênio e pela eternidade vai estabelecer o seu reino. E existe apenas uma maneira de conhecer um governo justo, de paz, reto no mundo, na vida, na família, na igreja. É conhecer o governo produzido por Deus através de Jesus Cristo. E o texto diz, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Existe apenas uma maneira de acontecer. E essa maneira é quando eu me rendo à pessoa de Jesus Cristo. Quando eu declaro e permito que Ele seja Senhor e não apenas Salvador da minha alma. Nós queremos Jesus como Salvador, queremos ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Eu, durante os meus 30 anos de vida, 30 times 2, 60 anos já, eu só encontrei uma pessoa que disse que queria ir para o inferno. Eu morava no Rio de Janeiro, estava ainda cursando faculdade teológica e evangelizando um homem. Eu disse para ele, mas cara, você não quer ir para o céu? Ele disse, não,
Diz, como assim? Falou, para onde vai as mulatas do Sargentelli? Diz, se elas não receberem Jesus, vão para o inferno. Diz, é para lá que eu quero ir. Você já imaginou que pobreza de espírito? Ninguém quer ir para o inferno. E por isso nós queremos Jesus como nosso Salvador. Mas a maioria de nós não o tem como Senhor. Meu querido, não há como ir para o céu se Ele não for o Senhor, o governante, o rei. Se Ele não estabelecer o reino na sua vida, no seu coração, na sua casa, me desculpe, você não vai chegar lá. E isto precisa ser uma realidade na minha vida, na sua vida. Veja que Ele diz que está sobre os seus ombros. Diz que habilidade sobre os seus ombros significa força, estabilidade. E nós não precisamos assim de um ombro para encostar a nossa cabeça. O mundo está procurando por um líder poderoso, com um caráter forte, politicamente capaz, sábio o suficiente para resolver os problemas do mundo, com habilidade para curar todas as doenças do mundo. O problema é que a habilidade humana, ela é vulnerável, a capacidade do homem é limitada, a sabedoria nem se fala. Os políticos prometem o céu, fazem muito menos que isso. Quantas promessas em tempos de candidatura? Eles prometem os céus. Já percebeu que o Congresso, ele não toma nenhuma decisão relacionada com problemas políticos em dias de eleição? Já percebeu isso? Porque o Congresso, meu querido, ele não, acredite, ele não toma decisões pensando em você ou em mim. Ele toma decisões pensando em si mesmo. O que realmente precisamos é de um ombro para encostar a nossa cabeça. O que precisamos é da força do Deus Todo-Poderoso, da sabedoria do Criador, o nosso Deus. Nós precisamos de Jesus, o onipotente Filho de Deus, o único com real habilidade, o único adequado para governar a nossa vida. E veja, o verbo está no presente. Lembra que da última vez que eu preguei, quando eu falei que o Filho nos nasceu, está no presente? Não é o Filho nascerá. Todas as traduções bíblicas trazem no presente, porque na cabeça, na mente, na visão de Isaías, já aconteceu. Porque Deus está no passado, está no presente, no futuro. Aquilo que virá já é. E por isso está no presente. Ele diz que o governo já está sobre os seus ombros. Nós precisamos desse Jesus, meu querido. E eu quero te dizer, meu amigo, Isaías 6 é uma verdade. É uma grande revelação. E revela a primeira vinda de Jesus. Na primeira frase, o menino nasceu, o filho nos deu. Revela a primeira vinda. O governo está sobre os seus ombros. Revela a segunda vinda dele. A primeira e a segunda vinda estão revelados aqui. E lá em João capítulo 22, 20 diz: ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei você, meu querido, mas eu preciso clamar mais isso. Nós precisamos clamar mais isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos por esse dia. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. E quando Ele vier, Ele vai mudar o curso deste mundo para sempre, porque o texto diz que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas eu quero terminar lembrando que é possível viver essa realidade hoje. E eu gostaria que você ficasse em pé, porque eu quero te lembrar que essa é uma realidade que nós podemos vivenciar. Isso já pode ser uma realidade na nossa vida. Tudo que eu disse acerca do governo que será estabelecido no milênio e na eternidade é uma realidade hoje. É acessível a mim e a você hoje. Em sua vida pode ser uma realidade se Ele reinar e governar. Na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua igreja. A presença de Jesus é aquela que faz a diferença. A presença de Jesus traz paz, traz justiça, traz retidão. E é interessante trazer essa mensagem em um tempo de Natal, porque no Natal pensamos muito em Jesus, mas que não somente no Natal, mas por toda a nossa vida Ele seja o governante da nossa alma.